Salve, salve minha gente, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre função polinomial de primeiro grau, certo? Hoje nós vamos construir o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Não desligue, você está no canal Matemática na Medida Certa com o professor Orlando. Aí a gente vai explicar direitinho, passo a passo, para você entender e tirar de letra esse assunto que é muito tranquilo, tá certo? Aí você tem que lembrar de plano cartesiano, de valor numérico, e essas coisitas mais, tá bom? Vejamos. Vamos fazer o gráfico da função f de x igual a x mais 3. Primeiro, eu coloco aqui um domínio, eu vou colocar o domínio 0 para essa função aqui, tá certo? Vou trazê-la para cá. Onde existir x, eu vou colocar esse 0 aqui e vou fazer as operações pedidas, vou calcular o valor numérico, quer dizer, vou calcular a imagem desse domínio 0. Aí vai ficar f de 0 é igual a 0 mais 3, porque no lugar do x foi colocado o número 0. Todo número que eu colocar a partir de agora vai ser trocado no lugar do x. O x será trocado por ele, melhor dizendo. Então, f de 0 vai ser 3, porque 0 mais 3 é 3. Então, a imagem do número 0 vai ser o número 3. Para eu fazer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, eu preciso apenas de dois pontos. Eu já tenho um ponto aqui, que é o ponto cujo domínio é 0 e a imagem é 3. Vou colocar outro domínio e agora vou colocar o domínio 7. Vou calcular agora a imagem de 7. No lugar do x, vou colocar o 7. Aqui é x, não é isso? Aqui é x e aqui é x. Só que agora o valor de x é 7. Então, f de 7 vai ser igual a 7 mais 3, f de 7 vai ser igual a 10. Portanto, agora nós temos dois pontos. E aí eu faço aquele velho plano cartesiano, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, eles se cortam de maneira perpendicular, por isso formam um ângulo de 90 graus aqui na sua origem. Aqui na origem está o número 0, certo? E eu vou fazer marquinhas aqui, marquinhas aleatórias. Quando você está com a régua, você pode marcar de centímetros, de decímetros, etc. e tal. Mas aqui eu estou colocando de forma aleatória. Então, tem espaços que ficam maiores, mas a intenção aqui é colocar uma unidade entre cada espacinho desse, como nós já falamos em outros momentos. Não é isso? Então, vamos lá. Primeiro, da origem é 0, até porque nós colocamos aqui o 0 também como domínio, né? E quando o domínio é 0, a imagem vai ser no eixo das ordenadas. Então, esse primeiro ponto está aqui no eixo das ordenadas. Agora, eu vou colocar a imagem, o domínio 7, aqui, vou encontrar sua imagem lá em cima no eixo das ordenadas. Aí, esse ponto vai ficar aqui nesse quadrante. Olha onde ele vai aparecer mais ou menos, é aqui, olha só, fica quase em cima. Aí agora a gente vai unir esses pontos, olha só, unir esse ponto aos eixos. Subir com pontilhada aqui e aqui, vim para aqui para o eixo das abscissas, do eixo das ordenadas. Subi das abscissas, fui até o ponto e quebrei para o lado das ordenadas, formei aqui no meio um retângulo, não é isso, gente? Pode ser um retângulo ou um quadrado. Aí vocês me perguntam, e o gráfico já está pronto? Não. O gráfico é a reta que vai passar por esses dois pontos aqui, certo? A reta vai passar aqui, querem ver? Olha aí, essa é a reta que representa o gráfico da função f de x ou y é igual a x mais 3. Tranquilos? Vamos para o próximo. Vamos fazer agora o gráfico da função f de x ou y, que é a mesma coisa. Você pode escrever y ou fazer f de x assim, não é? F de x assim, que é a mesma coisa que y, tá certo, gente? Então, f de x aqui, ou y, é 2 vezes x menos 1. Vou colocar um domínio um domínio para essa função, vou colocar x igual a 2, vou calcular esse valor numérico. f de 2, aqui não é x mais, essa é 2, né? f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2, né? Menos 1. f de 2 vai ser igual, 2 vezes 2 são 4, multiplicando aqui dá 4, não é? 4 menos 1. Então, f de 2 vai ser igual a 3. A imagem do número 2 é igual ao número 3, porque f de 2 deu 3. Botando aí o 2 no lugar do x, não é isso? Aí a gente vai colocar agora o domínio 4. Vamos calcular a imagem do 4. Aqui é x, no lugar desse 4 aqui, seria o x, a gente trocou o x por esse 4. É como se você estivesse calculando o valor numérico, tá bom, gente? Então, f do número 4 vai ser igual a 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4 deu 8, né? E 8 menos 1 é 7. Então, a imagem
do número 4 foi o número 7. E aí a gente vai agora para o plano cartesiano, faz o eixo das abscissas, põe aqui o eixo das imagens, que é o eixo das ordenadas. Aqui, ó, olha, no horizontal, o eixo X é o eixo dos domínios, e o eixo que sobe e desce aqui é o eixo das imagens, tá certo? Abscissas, domínios, ordenadas, imagens. Eles se cortam de forma perpendicular. Se não estiver de forma perpendicular, tem erro. Então aqui tem 90 graus, aqui nesse cantinho, né? Aqui está o número 0, vamos para lá. Vou colocar as marquinhas aleatórias, essas marquinhas são fictícias, não são medidas, vou botar bem rápido. 0, aqui eu não utilizei o 0 como domínio, mas vou deixá-lo aqui por enquanto, pelo menos. Eu usei como domínio o número 2. E qual foi a imagem do número 2? A imagem do número 2 foi o número 3. Aí a gente vai observar que o ponto vai nascer aqui, olha só. Nasceu aqui o ponto, viram só? Agora vai subir aqui um pontilhado do 2 até o ponto, e do ponto vai até o número 3. Não é que eu vou marcar o ponto aqui em 3 agora não, e nem em 2. O ponto agora está no quadrante. Olha o ponto aqui. Eu necessito de outro ponto para fazer o gráfico dessa função. Aí eu coloquei já o 4, né? Encontrei a imagem 7. Aqui está o número 4, no eixo das abscissas. E aqui está o 7, que foi a imagem do número 4. O ponto será aqui também no primeiro quadrante, olha só. Sobe-se um pontilhado do 4 até o ponto. Do ponto vai até o eixo das ordenadas. Já está pronto o gráfico? Não, gente. O gráfico é essa reta que vai passar agora. Estão vendo? Aí sim está o gráfico da função f de x ou y é igual a 2 vezes x menos 1. Observem, aqui eu coloquei f de x e aqui está y. Isso significa que é a mesma coisa, tá bom, gente? Você pode escrever f de x ou pode escrever y também. É a mesma coisa. Porque isso aqui, esse eixo que sobe e desce na vertical, ele pode ser chamado eixo y ou f de x. Tá tranquilo, gente? Tá indo bem aí, tá dando para entender? Espero que sim. E não se esqueçam de dar aquele joinha para reforçar o nosso trabalho aqui. Faremos agora o gráfico da função y ou f de x igual a menos 3 vezes x mais 5. Vou colocar, como sempre, um domínio aqui. O domínio agora é menos 1. Olha, eu usei um número negativo aqui agora. F de menos 1 vai ser menos 3 vezes menos 1, onde existia x, gente. Aqui seria o x, não é? Aqui seria x, aqui seria x também. F de menos 1 é menos 3 vezes menos 1 mais 5. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Gente, olha, quando nós multiplicamos os dois sinais negativos aqui, ficou positivo. Como ele é o primeiro, não há necessidade de colocarmos o sinal de mais aqui. E mais 3 mais 5 vai ser igual a 8, né? Então a imagem do número menos 1 vai ser o número 8. Vamos calcular agora outro ponto. Nós já temos o ponto menos 1 e 8. Vamos colocar agora como domínio o número 1. Vamos calcular a imagem de 1. F de 1 vai ser, olha aqui, onde estaria o x, colocamos o número 1. Né? E aí a gente vai calcular a imagem do número 1. F de 1 vai ser igual a menos 3 vezes 1 mais 5. Menos vezes mais, deu menos aqui, estão vendo? 3 vezes 1 é 3. Menos 3 mais 5. F de menos 1 vai ser igual a 2, porque menos 3, você deve 3 e paga com 5, fica com 2 de saldo, né? Aí você tem a imagem do número 1. A imagem de menos 1 foi 8 e a imagem do número 1 foi 2. E agora a gente vai construir esse gráfico, ele tem uma diferença. Esse gráfico tem uma diferençazinha interessantíssima. Toda vez que o número for negativo aqui na frente do x, olha, aqui o elemento a está negativo na frente de x. Toda vez que isso acontecer, esse gráfico da função polinomial de primeiro grau terá esse diferencial aqui. Colocando as marquinhas aleatórias, fictícias, não tem nada medido aqui. E aqui, gente, quando eu coloquei o menos 1 no domínio, encontrei o 8 como imagem. E aí a gente agora vai botar o ponto lá, subir com pontilhado. Olha só que retângulo interessante, retângulo massa que ficou aqui nesse canto, né? Do lado do 8. E agora eu vou colocar o 1, aqui é o retângulo que corresponde a menos 1 e 8. Vou colocar agora o número 1 como domínio, vou encontrar como imagem o número 2. Vai ter um retângulo menorzinho aqui. Subiu, 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 fechou. E aí veio a reta, né, gente? O gráfico é essa reta em vermelho que passa aqui. Vocês viram que ela agora é descendente, ela diminui. O gráfico vai descendo, ele decresce, porque o que está na frente do x é um número negativo. Toda vez que isso acontece, a reta ela desce.
E toda vez que aqui na frente do x é positivo, a reta faz esse sentido aqui, ela sobe, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E essa aqui é a função, é o gráfico da função f de x igual a menos 3 vezes x mais 5, ou seja, y é igual a menos 3 vezes x mais 5. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Se cuida. Tamo junto. Valeu. Um grande abraço a todos.